Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que tal iniciarmos a nossa aula com uma demonstração? A professora vai fazer aqui uma prática bem simples e vai questioná-los em relação aos conteúdos que foram estudados nas 2 últimas semanas. E vamos ver se vocês conseguem relacionar o que está sendo feito aqui com o que foi trabalhado nas aulas anteriores. Vamos lá? Olhem bem aqui. Nesse pote Becker tem cubinhos de gelo, termômetro. O termômetro está aqui dentro e ele está marcando aqui 0 graus Celsius. Não sei se vocês conseguem ver a linhazinha vermelha, 0 graus Celsius. Agora eu vou adicionar sal. Isso lembra algo para vocês quando eu adiciono sal? O que o sal vai fazer? Então, o sal é um soluto não volátil. Quando adicionamos o sal, ocorre o abaixamento na pressão de vapor, ocorre o aumento na temperatura de ebulição e ocorre um abaixamento na temperatura de congelamento. E daí observem que os cubinhos de gelo derreteram, estão derretendo mais ainda. Olha a quantidade de água que eu já tenho aqui no meu pote, tá? E olha aqui a temperatura caindo. Já está em 5 graus negativos, não sei se vocês conseguem visualizar. Por quê? Por que a água derreteu? A água não, o gelo. Por que o gelo derreteu, se transformando em água? Quando foi colocado sal. Por que a temperatura está diminuindo, chegando aqui em 5 graus negativos? E se eu colocar mais sal, vai diminuir mais ainda. Por que, gente? Consegue me dizer por que aqui, ó, nas paredes do becker já está formando cristalzinhos de gelo? Por quê? Então vamos a essas respostas. Por que a temperatura diminuiu? Porque quando adiciona um soluto não volátil, a pressão de vapor diminui. E sempre que a pressão de vapor diminui, a temperatura também diminui. Lembram disso? Há 2 semanas atrás a professora explicou isso. A relação da pressão de vapor com a temperatura. Se a temperatura aumenta, a pressão de vapor aumenta. Se a temperatura diminui, a pressão de vapor diminui. Adicionando um soluto não volátil, a pressão de vapor diminui. Logo, a temperatura diminui também. Fechou? Outra explicação do porquê aqui. Por que o gelo derreteu? Porque quando adiciona um soluto não volátil, que foi o caso aqui, o sal, ocorre um abaixamento na temperatura de congelamento. Então, a 0 graus, que é o que nós tínhamos no início, cubinhos de gelo, quando eu adicionei o sal, o que vai acontecer? Nessa temperatura, a água não vai estar sólida. Portanto, derrete, porque abaixou a temperatura de congelamento. A nova temperatura de congelamento vai depender da quantidade de sal que foi dissolvido aqui dentro. Certo? E vamos a outra pergunta que eu fiz. Por que cristalzinhos de gelo se formando aqui? Olha aqui a quantidade de gelo se formando aqui. Estão vendo eu raspando? Não sei se dá para vocês visualizarem. Aqui embaixo, no fundo, olha só. Cheinho, cheinho. Tá? Por que isso acontece? Porque aqui, nesse copo ao redor, o vapor de água que está no ambiente, quando chega na superfície do copo que está bem fria, a temperatura no termômetro agora já está em menos 6. O que vai acontecer com esse vapor d'água? Ele vai condensar, fica líquido, tá líquido. Em menos 6, o que acontece com a água que não tem sal? Aqui fora não tem sal, o que acontece? Ele solidifica e daí tá aqui as raspinhas da água congelada, ó, cheinho. Entenderam então? Por que a temperatura aqui diminuiu? Por que o gelo derreteu? E por que formou-se essa camada fina de gelo aqui ao redor do meu copo? Compreendido? Espero que vocês tenham entendido tudo o
que a professora explicou nessas 2 últimas semanas e agora fazendo uma revisão geral com essa prática demonstrativa, certo? Vamos agora, na sequência dos vídeos que a professora vai passar, corrigir os exercícios que foram dados na aula anterior. Um grande beijo, bons estudos e boa semana!